Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Debate Wrestling e hoje vou estar fazendo o primeiro vídeo de tier list aqui no canal. Eu gosto bastante de tier list, tá? Eu acho que é um tema bem legal de fazer vídeo, pretendo fazer vários vídeos desse tema. E o primeiro hoje vai ser dedicado ao Randy Orton, porque o Randy Orton esse ano ele lutou a WrestleMania número 20 dele, foi a 20ª WrestleMania dele, e ele acabou de enfrentar o John Cena no Backlash pelo título mundial, uma luta que eu achei incrível, ainda mais na idade que os dois estão, e depois de anos de se enfrentarem, eles fazerem uma luta daquela, um evento muito bom entre os dois, e o Randy Orton merece uma homenagem. O tema dessa tier list vai ser personagens e fases do Randy Orton, né? Quais são as melhores fases do Orton, as piores, as mais ou menos, porque o Randy Orton ele tem várias fases, ele tá na empresa faz muito tempo, nunca foi part-timer, ele nunca foi para outra empresa, ele nunca foi demitido, ele nunca se demitiu, então ele tem uma carreira de peso que vale ser homenageada. Então o ranking que eu deixei aqui, eu só traduzi o ranking original porque eu gostei do jeito que foi feito, que é o que? Em primeiro lugar é o Hall da Fama, os auges dele de personagem, na minha opinião. Aí o lendário, ele, tipo, igual o nome já diz, é lendário, mas falta alguma coisinha pra ficar em primeiro lugar, sabe? Fica embaixo, não por muita diferença, mas só pra dividir um pouco, certo? Aí tem o Main Event também é um bom pra muito bom, mas tipo, que não chega a ser lendário. E aí tem o Midcard, que é o mais ou menos, né? Os mais sem graça, assim. E aí tem a lixeira, vamos ver se alguma versão dele vai pra lixeira, né? Porque é um cara lendário, mas não é um cara que teve só fases boas na carreira, né? Uma carreira longa igual a dele, é lógico que vai ter momentos ruins também. Então, a gente vai começar pelo Randy Orton da OVW, certo? E, tipo assim, cara, eu entendo que muita gente colocaria ele na lixeira, porque simplesmente não tem nada, né? O cara no começo. Mas justamente por isso eu acho injusto colocar ele na lixeira, sabe? Porque o cara, literalmente, quando ele começou a treinar, quando ele começou a lutar wrestling, tipo, começou a aprender, né? Então todo mundo passou por essa fase de aprendizado, né? Ninguém nasceu aprendendo a lutar. Então eu não acho justo colocar essa primeira versão dele na lixeira. Eu vou deixar no mid-card aqui. Não que esse Orton ele tinha que estar no mid-card da WWE, não é isso. Mas é porque eu não acho justo colocar ele na lixeira, entendeu? Porque é o cara que tá começando a carreira ali, que tá aprendendo, e aí, tipo, é o começo de tudo, né? Tipo, é onde começou tudo a carreira dele, então eu não acho que merece ficar na lixeira, certo? Só que aí depois a gente tem a primeira debut dele no main roster, que ele era bem mais ou menos, tipo, é o cara ali no começo, assim, não sei se ele subiu muito cedo ou não. Não tenho muito o que dizer sobre essa fase dele. É uma fase que durou muito pouco, só em 2002 ali, ele fez umas lutas aqui e ali. Não acho que merece lixeira também, não acho que chega nesse nível, porque eu vou falar um próximo aí que eu acho que vai entrar nessa categoria, tá? Ele estreou no main roster, não tinha muita personalidade, né, o cara no começo da carreira, mas é um cara que você olhava e você dava um futuro pra ele. Agora, o próximo pra mim é lixeira, que tipo, eu acho nada a ver, tá ligado? Que é o quê? Vocês podem ver aqui, ó, março de 2002 até setembro de 2002. Por quê? Porque o Randy Orton ele se lesionou cedo na carreira. A empresa, querendo apostar no Orton, vendo o Orton já como um dos possíveis top guys do futuro, eles decidiram manter ele nos shows. Aí, o que aconteceu? Ele estava com o braço lesionado, mas ele aparecia no telão de todo show pra falar notícias ali, pra falar algumas coisas, umas bobeiras assim, e do jeito arrogante dele e tal. Então é uma fase do Orton que ele tava lesionado, não tava nem lutando, e eles estavam tentando experimentar um tipo de personagem com ele, né? Randy News Network. Eu acho nada a ver, valeu a pena tentar, mas eu acho que poderia ter deixado ele lesionado, se recuperando mesmo, para não passar essa vergonha, né? Eu acho que essa versão do Orton é a que menos tem a ver com ele, tipo, até a da OVW, você olha pra ele, é o Orton, mas esse aí, que é do Randy News Network, eu acho nada a ver. Mas da lixeira, a gente já vai pra um lendário, que é o The Evolution, só que antes, eu vou dar um contexto aqui, tá? Eu comecei a assistir WWE em 2012, ou seja, tudo que aconteceu antes de 2012 eu não vi ao vivo. Foram coisas que eu assisti com o tempo. Algumas coisas eu vi mais por cima, algumas coisas eu vi por completo. Coisas que a gente vai vendo depois que a gente vira fã de WWE, né? Que a gente descobre que tem uma história enorme por trás antes da gente começar a assistir. Então a gente procura saber. Mas eu não tenho a mesma memória das coisas antigas da mesma forma que eu tenho das coisas que eu vi ao vivo, né? Pela experiência diferente e tal. Então eu tenho mais propriedade para falar do Orton de 2012 para frente. Só que é lógico, de antes de 2012 eu assisti muita coisa, né? Tipo, não é como se eu não tivesse visto nada. Eu assisti muita coisa do Orton dos outros anos, então eu vou falar mais do que eu lembro, tá? Então, tipo assim, vamos lá pro Evolution, né? O Orton, no que ele voltou de lesão,
ele se juntou à Evolution. A Evolution, pra mim, como stable, ela é Hall da Fama como stable, tipo, uma das melhores facções da história. Era o Ric Flair, o Triple H, o Batista e o Randy Orton. Uma facção épica que marcou muito a Ruthless Aggression Era. Mas o Randy Orton em si, eu vou colocar ele no lendário. Ah, mas por que no lendário? Você tá ficando louco? Porque, tipo assim, eu acho que tem versões dele que acabaram sendo melhores que essa, tá ligado? Tipo, essa da Evolution é tipo o começo dele, o começo do Push, sabe? O começo dele mostrando do que ele é capaz, mostrando o potencial que ele tem como um possível heel, mostrando mais as qualidades que ele tem. E tipo, ele fez bem feito o que foi dado pra ele fazer nessa stable. O papel dele nesse grupo foi papel bem feito, mas eu não acho que ele chegou ainda no nível, tipo, do topo, sabe? Foi o começo, assim, sabe? Tipo, o começo chegando, assim, alcançando, né? Aí, o que aconteceu? O Randy Orton, ele vira campeão mundial, ele vira o campeão mundial mais novo, mais jovem da história, e a Evolution trai ele. Aí o Randy Orton torna face. Só que essa face turn do Randy Orton, ela não funcionou. Eu vou colocar ele no mid card. Por quê? Porque quando o Orton vira face, ele perdeu muita essência dele. Ele não funcionou muito como face, ele não conseguiu se conectar muito com os fãs, tá ligado? Tipo, a gente tava esperando o Orton desenvolver melhor o personagem arrogante dele, que ele começou a criar no Evolution, e do nada ele virou face, né? Hoje em dia ele funciona como face, a gente tem um apego por ele, mas na época não funcionou. Então pra mim é mid-card, pra mim valeu pela vitória dele, pelo título, mas vocês podem ver aí que não durou quase nada, tipo, de agosto de 2004 até março de 2005, tá ligado? Tipo, não funcionou o Randy Orton babyface, tanto que depois ele teve uma heel turn que salvou a carreira dele. Salvou, que eu digo assim, não que ele ia ser enterrado, demitido, não, ele tinha futuro na empresa, mas transformou ele em algo maior, né? Tipo a heel turn do Dominic, a heel turn do Roman Reigns, sabe? Heel turns que são necessárias para você se tornar mais do que você é. Então ele virou em 2005 o Legend Killer, que pra mim o Legend Killer é o primeiro que eu vou colocar no Hall da Fama. O Legend Killer é histórico. O que falar do Legend Killer, né? Randy Orton, assassino de lendas, feudes com o Mick Foley, feudes com o Undertaker, inclusive quase quebrou o estribo do Undertaker, foi uma rivalidade histórica, ele sendo assassino de lendas, mas andando junto com o pai dele, que era uma lenda, tá ligado? Então, meio irônico assim, genial, tipo, ali foi quando o Orton começou a brilhar mesmo, sabe? Porque, tipo assim, na Evolution ele mostrou o potencial que ele tinha como heel, só que aí veio a face turn, e a face turn foi como um atropelamento ali no personagem que ele tava desenvolvendo como heel. Só que no que ele vira o Legend Killer, foi uma run que pra mim foi lendária, assim. Não é à toa que anos depois, que a gente vai falar daqui a pouco, eles voltaram com essa gimmick do Orton, né? Algumas vezes, porque é uma gimmick que transformou o Orton em uma estrela, na minha opinião, sabe? Tipo, a Evolution preparou ele pra ser uma estrela, mas ele virou uma estrela mesmo pra mim quando ele virou Legend Killer, e foi um período até curto, se vocês forem ver o ano, mas um período histórico do Randy Orton. Ele se juntou ao Edge, Rated RKO pra mim, eu acho que eu vou colocar no lendário, porque tipo assim, não chega no nível que ele era solo antes, eu acho que ele solo tava melhor, mas é uma dupla que a química deu muito certo, as rivalidades com a DX foram boas. Eu acho que pro Randy Orton foi mais uma fase assim dele, tipo, beleza, ele não vai vencer nada solo agora, então dá o título de duplas pra ele, pro Ed também, e deixa os dois fazer o que sabem ali, serem bons heels. Então pra mim é uma versão lendária do Orton, igual a da Evolution, mas pra mim não chega perto do que foi o Legend Killer solo, que era um tempo atrás. Depois temos a era do Orton, maio de 2007 até setembro de 2008. Eu vou colocar esse Randy Orton aqui no GOAT também, no Hall da Fama. Inclusive eu vou mudar aqui, eu vou mudar pra GOAT esse primeiro lugar. Aí tá certo, eu acho que é um nome melhor pra colocar de primeiro lugar, né? E eu vou colocar essa versão do Orton aqui, porque aí foi o Randy Orton heel solo, não era mais aquele mesmo Legend Killer, mas é uma época lendária, né? Pô, a época que ele e o John Cena enfrentaram o roster do Raw ali, a época que ele tinha grandes combates pelo título mundial, a época que surgiu a theme song Voices, que ele mudou de theme song pra Voices, que ele usa até hoje, que é uma theme song lendária, uma das melhores da história, e a época que ele cobriu o braço de tatuagens também, que ele parou de ter só essas aí da foto que era embaixo do ombro, né? Era mais no bíceps ali, e cobriu o braço de tatuagens. Foi uma época marcante pro Orton, que meio que, tipo assim, beleza, ele foi o Legend Killer, só que depois ele foi pra dupla do Rated RKO, só que agora ele vai ser o Randy Orton Main Eventer, que
tá sendo preparado faz tempo. E aí tá, Randy Orton, campeão da WWE nessa época. E pra mim merece ficar em GOAT. Pra mim merece, porque foi ali que ele mostrou que tudo que foi construído pra ele até ali deu resultado. Que ele tava ali pra ser um dos top guys atuais. E foi quando começou a rivalidade dele com o John Cena, que é uma rivalidade que acabou agora. Eu acho que acabou, né? Porque o Orton perdeu o roubado, mas a luta já foi chamada de última da história. Então tudo dá a entender que a rivalidade dos dois acabou. Beleza, eles se enfrentaram no OVW, mas a rivalidade que a gente conhece até hoje dos dois, sabe? Quando virou uma rivalidade mesmo ali, tipo, maior, foi nessa época. Aí em seguida, pra mim, vai de um GOAT pra outro, que é o Randy Orton da versão do Legacy. Porque, cara, tipo assim, vocês podem ver, Randy Orton Legacy, setembro de 2008 até fevereiro de 2010. E ele tá em GOAT pra mim muito pelo ano de 2009, porque, mano, o Randy Orton Heel de 2009, um dos maiores heels da história, um cara maníaco, sádico, o cara que deu RKO na Stephanie e beijou ela no ringue com ela desmaiada na frente do Triple H. Tipo assim, o cara era praticamente o capeta, velho. O cara era o capeta em pessoa. O Orton de 2009 pra mim é a minha versão favorita do Orton. Ele teve esse Legacy aí, que foi do Cody, do Ted DiBiase, mas na época os dois não tinham ido muito pra frente não, os dois continuaram como mid-carders, eles eram mais os aprendizes do Randy Orton ali, mas o Randy Orton em si, ele teve uma run legendária nessa época, ele rivalizando com o John Cena, com o Triple H, tem aquele meme dos 100 homens contra um gorila, mas só o Orton Heel de 2009 contra o gorila venceria, porque o cara era insano, tá ligado? Então ele merece ficar em GOAT aí. Em seguida tivemos o Randy Orton pós-Legacy, e tipo assim, tanto o pós-Legacy quanto o Apex Predator eu vou colocar no main event, porque tipo assim, pra mim, essa época do Orton, ela acabou sendo, essas épocas aí, elas não são tão boas quanto as épocas que tiveram antes, sabe? Tipo, essa época do Age of Orton, do Legend Killer, do Legacy, essas versões eu acho mais pé no chão, sabe? Tanto que o Orton voltou a virar face nessas épocas, ele teve feuds com CM Punk, feuds com Sheamus, eu acho, com o Mark Henry, com o Christian, tanto que ele tirou o título do Christian cedo, que a empresa não deixou o Christian ficar campeão mundial. Achei muito chato eles fazerem o Orton vencer dele já o título em seguida. Não chegam a ser versões ruins do Orton, mas não era o mesmo nível que ele estava sendo anos antes, na minha opinião, certo? Eu acho que ele começou a ficar muito normal ali, né, nessas épocas aí, tanto que 2010, 2011 foi quando a WWE tava bem PG, né? Até 2012 tava, mas 2010, 2011 era PG pra caramba, PG infantil mesmo, show infantil pra caramba. E isso prejudicou o Orton, né? Eu acho que o Orton, ele foi muito prejudicado pela WWE virar PG nessa época. Então esses anos aí eu coloco no main event, não chega a ser mid-card, mas não chega no brilho que era o Randy Orton antes, né? Posso citar uma coisa aqui também, por quê? Porque o próximo é o da Authority. Antes de eu colocar o meu rank da Authority, vou deixar ele aqui do lado para explicar o negócio. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, o meu favorito número 1 da época era o Randy Orton. Comecei a assistir muita coisa dele nessa época, coisa antiga, né? Tipo, da época de 2008, 2009, 2006, enfim. Foi um ano que o Randy Orton me marcou muito nesse ano de 2013, né? Eu tava no meu segundo ano assistindo o WWE. E aí, ver o Randy Orton virar Money in the Bank, entrar na Authority, vencer um título mundial e vencer outro, algo que eu nunca tinha visto ao vivo na minha vida, que era um cara vencer um título mundial e o outro ao mesmo tempo, pra mim foi histórico aquilo, cara. Então, tipo assim, pode ser polêmico a posição que eu vou colocar essa versão do Orton, mas é uma versão que o contexto pessoal, a minha experiência vendo essa versão, por mim, ela fica em GOAT, tá ligado? Beleza que não foi uma versão perfeita do Orton. Ele teve umas lutas chatas, ele teve umas promos chatas, tipo, as lutas dele contra o John Cena nessa época não são das melhores deles, principalmente aquela de 2014 do Royal Rumble, que a crowd ficou cantando Daniel Bryan, CM Punk a luta inteira, porque a luta foi bem entediante mesmo, sem graça. Mas, tipo assim, cara, eu não consigo colocar esse Randy Orton abaixo do GOAT. Alguns podem ficar bravos de eu colocar ele acima do Orton da Evolution, mas, cara, pelo lado pessoal, ele tinha acabado de virar o meu favorito da época e venceu os 2 títulos mundiais, tá ligado? Foi pro WrestleMania com os 2 títulos. Tanto que nessa época eu não conseguia aproveitar o Yes Movement do Daniel Bryan, porque eu não gostava do Daniel Bryan.
por mais que eu era uma criança que ainda torcia pros faces e odiava os heels nessa época, por mais que foi uma época que eu comecei a descobrir que era roteirizado e tal, eu era um cara que era do lado dos faces. Tipo, quando o CM Punk tornou heel, eu comecei a odiar o CM Punk. Eu mesmo assim, torcer pro Randy Orton contra o Daniel Bryan naquela storyline, isso prova o tanto que eu era fã do Orton, tá ligado? E eu torcia pro Orton vencer na WrestleMania. Então, pelo meu favoritismo do Orton que eu tinha nessa época e ver ele com os 2 títulos mundiais e também a Authority, que pra mim, que é dessa geração, a geração Esporte Interativo / Fox Sports, que conseguiu acompanhar o Authority ao vivo, sabe o quanto que foi marcante essa época do Orton, e pra mim não tem como não ficar no GOAT. Agora começa a ficar interessante também, porque depois a gente teve a face turn do Randy Orton, que ele começou a se revoltar contra o Authority, porque ele percebeu que o Seth Rollins ele tava ali já pronto para substituir ele, e que ele não estava sendo mais útil na Authority, eles estavam maltratando ele. Aí ele turna face, eles atacam ele retorna para enfrentar o Seth Rollins na WrestleMania. Aí a gente teve na WrestleMania aquele lendário RKO que ele reverte no Curb Stomp e tal. É uma época curta do Randy Orton, porque ele se lesionou. Em 2015 o Randy Orton se lesionou, então ele acabou ficando de fora um bom tempo dessa run, face pós Authority. Eu colocaria ele no main event. Eu não acho que ele é sem graça a ponto de estar no mid-card, mas não deu pra fazer muita coisa, né? Valeu a pena pelo RKO que ele fez no Seth Rollins, aquilo foi histórico. E foi até legal ver o Randy Orton se revoltando contra o Authority, mostrando o lado face contra eles. Depois disso ele teve algumas chances pelo título, mas ele acabou se lesionando, então não tem muito o que dizer sobre essa run, né? Não foi uma run tão grande. E ele só foi retornar em 2016, em agosto, né? Que foi perto do SummerSlam. Então ele ficou um bom tempo fora essa época. E não tem muita coisa, né? Pra botar ele no ranking de lendário ou muito menos no GOAT. Só que aí, em 2016, cara, acontece a união dele com o Bray Wyatt na Wyatt Family. E, tipo assim, vamos lá. Ele retorna, ele é esquachado pelo Brock Lesnar, o que eu já achei um erro, tipo... Pra mim tinha que ser uma luta equilibrada, todo mundo tava esperando o F5 do Brock revertido no RKO, muita gente tava esperando spots bons dos dois, e foi um squash, o Brock Lesnar humilhou o Randy Orton só porque ele venceu no UFC, tá ligado? Eu acho que foi uma vitória de ponto, né? Eu acho que nem foi uma vitória tão fora do Brock, e mesmo assim quiseram trazer ele como um monstro ali de novo. Então foi um retorno do Orton de lesão que foi meio flopado, que foi decepcionante. Só que aí, cara, ele começou a rivalizar com o Bray Wyatt. E tipo assim, meu superstar favorito da história é o Bray Wyatt, sou muito fã do Bray Wyatt. Então, pra mim, é uma época que marcou. Eu acho que pra muitos também, né? Porque essa época do SmackDown de 2016, pós-draft, quando voltou a Brand Split, muita gente tem nostalgia dessa época. Tipo, AJ Styles campeão mundial, aí tinha o Dean Ambrose também, que era campeão mundial nessa época. Tinha o Baron Corbin, tinha o Themis, campeão intercontinental, que tava fazendo aquela promo histórica contra o Daniel Bryan. Então esse SmackDown de 2016 é um SmackDown que marcou muito. Aí ele com o Bray Wyatt conseguiu vencer o título de duplas do SmackDown, ficaram com o reinado curto ali. Tinha o Luke Harper também, que o Luke Harper ele desconfiava já do Randy Orton, que o Randy Orton ia trair eles, e o Bray Wyatt preferiu confiar no Randy Orton do que no Luke Harper, e acabou se dando mal, porque o Randy Orton nessa época ele vence o Royal Rumble, o Bray Wyatt vence o título mundial do John Cena no Elimination Chamber, e aí o Randy Orton ele queima a casa da Sister Abigail lá e rivaliza com o Bray de novo e tira o título dele, toma tudo que o Bray tem na WrestleMania. Pela nostalgia, pelo lado pessoal igual o da Authority, eu até poderia colocar esse Orton no GOAT, o meu favorito da infância, com o meu favorito de todos os tempos, eles trabalhando juntos. Só que tem um porém. No ringue, ele contra o Bray Wyatt não foi muito bom. A química em ringue deles não funcionou, o que é uma pena, porque em segmento, em rivalidade, é uma rivalidade muito boa, só que no ringue não compensou muito. E a luta deles na WrestleMania foi marcada pelos efeitos especiais lá, das minhocas, dos insetos lá, as luzes assim no ringue. Ficou marcada só por isso, né? Tem alguns defeitos que impedem de colocar no GOAT. Só que, tipo assim, o maior defeito pra mim, que me impede de colocar no GOAT, é o que você tá agora. Podem ver aí, ó. Essa época do Orton, que tá na foto, vai até julho de 2017. Ou seja, também tá contando a época que o Orton, depois de vencer o Bray Wyatt na WrestleMania, perdeu o Mundial para o Jinder Mahal no Backlash. Não conseguiu nem ter um reinado decente. Todo o trabalho que ele teve para derrotar o Bray Wyatt e depois tirar o título dele e perder pro Jinder Mahal, tá ligado? E muita gente tem nostalgia do Jinder Mahal pela época, mas eu nunca gostei, tá ligado? Nunca gostei do push dele, sempre achei uma perda de tempo, porque é um push que foi feito só pra causar mesmo,
Foi só ele perder o Mundial que ele virou jobber de novo, o Jinder Mahal. Infelizmente vai ficar aqui no lendário. Eu poderia pôr no main event, só por causa do Jinder Mahal tirar o título dele, mas eu acho que pela história que ele criou com o Bray, ele merece um espaço no lendário ali e pela nostalgia também da época, certo? Agora, infelizmente, esse Randy Orton aqui, de 2017 até 2018, pra mim é mid-card, tá? Main event, perdão. Porque, tipo assim, esse Randy Orton aqui, ele pra mim, ele teve o mesmo defeito desse aqui de 2011, tá ligado? Os dois babyfaces, inclusive. Ele é um cara que, igual eu falei aquela hora, nunca foi part-timer, ele nunca saiu da empresa, ele sempre esteve lá. Só que, ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso, às vezes, faz a galera enjoar do cara. Então, por exemplo, você vê um cara igual o Rey Mysterio. O Rey Mysterio é uma lenda. Só que quando ele aparece, quase ninguém liga mais. Ah, o Rey Mysterio de novo. Outra luta do Rey Mysterio. Tá ligado? A galera não aprecia muito que é uma lenda. Aconteceu com o Jeff Hardy também. Então, assim, o Orton, por ele sempre estar lá, a gente nunca sentiu saudade dele, né? Só depois que ele lesionou mesmo, um tempo atrás. Mas nunca deu muito tempo de sentir saudade dele, sabe? Então, muitas vezes ele ficava muito no automático, muito no arroz e feijão ali, não tinha muita coisa pro Orton fazer, né? Eles deram pra ele o título dos Estados Unidos, pra ele virar Grand Slam Champion, só que ele não teve um reinado bom, porque esse título ele não era bem bucado. O Randy Orton, ele não teve um reinado decente, ele venceu, não fez nada com o título direito, ele levou pro WrestleMania o título, perdeu numa Fatal 4-Way pro Jinder Mahal de novo, o Jinder Mahal tirou o título do Orton de novo, tipo, ele tirou o Mundial do Orton, e depois tirou o título dos Estados Unidos. Então, tipo assim, uma fase muito difícil pro Orton, que ele era babyface e que ele tava muito normal, sabe? Ele tava muito padrão, não tava fazendo nada inovador nessa época, né? Então, pra mim, ele merece ficar no main event aqui, no máximo. Não acho que foi sem graça, midcard, mas ele foi igual de 2011 pra mim. Só que aí a gente vai pro Return of the Legend Killer, retorno do Legend Killer, entre julho de 2018 até abril de 2021. Cara, tipo assim, eu separaria essa versão do Orton em duas. Ele tornou Rio em 2018, ele teve uma ótima luta contra o Jeff Hardy numa Hell in a Cell, que ele mostrou um lado sádico dele, que ele tinha antigamente, em 2009, sabe? Ele puxou o brinco do Jeff Hardy, parecia que ele ia arrancar a orelha do Jeff Hardy. Então foi uma luta interessante, só que logo depois ele tornou face de novo, não conseguiram investir muito nessa heel turn dele. E aí em 2019 ele ficou face, e aí em 2019 aconteceu de novo o que aconteceu em 2018. Ele virou um Randy Orton face qualquer no roster. Não fez muita coisa. Enfrentou o Jay Styles, não teve muita química a luta deles na WrestleMania. E aí só em 2020 que a gente tem o retorno definitivo do Orton Legend Killer, que foi quando ele traiu o Edge. Ele atacou o Edge. Eu acho que poderia muito fácil ter separado em duas partes essa run do Orton aqui, de 2018 até 2021. Aconteceu muita coisa com o Orton, sabe? Pra ser colocado em uma só. Então isso acaba dificultando um pouco o ranking que eu vou colocar ele. Então em 2020 ele tornou heel, atacou o Edge, teve uma feud muito boa com o Edge. Aí ele voltou a ser o Legend Killer, né? Então ele atacou o Big Show, atacou o Christian, atacou o Shawn Michaels, ele começou a atacar uma galera no backstage. Logo depois ele rivalizou com o Drew McIntyre. É uma pena porque nessa feud contra o McIntyre, em uma luta, ele é humilhado pelos Legends. Os Legends que ele atacou, eles aparecem para se vingar do Orton, fazer ele passar vergonha. Então o Orton não conseguiu vencer o Drew. Depois o Orton consegue vencer o Drew pelo título mundial, merecidamente. Porque tipo assim, vamos lá, essa run dele heel, Legend Killer 2020, ele se reinventou. Ele traz uma personalidade dele antiga heel, que combina muito com ele, que sempre combinou, que ele sempre soube fazer um trabalho perfeito. Quando é pro Randy Orton ser o heel sádico, ele sabe muito bem fazer esse papel. Então ele conseguiu fazer bem, só que ele foi muito humilhado, né? Ele foi muito humilhado. E quando ele venceu o título do Drew McIntyre, ele perdeu no mesmo mês pro Drew. Eu acho que ele ficou 1 ou 2 semanas campeão só. Ele ia enfrentar o Roman Reigns no Survivor Series e não enfrentou. O Drew recuperou o título dele. Então o Randy Orton, depois dessa run que ele teve, ele mereceu muito o título mundial. Ele mereceu muito nesse ano ter um reinado mundial e continuar esse personagem. Só que a empresa não deixou. A empresa só deu o título como um troféu, uma conquista para agradecer essa run que ele teve, ao invés de ser algo para continuar a run. Então ele venceu o Mundial para perder em seguida, infelizmente, né? E logo depois ele começou a rivalizar com o The Fiend Bray Wyatt, que tentou se vingar do que aconteceu em 2017 com ele. E foi uma rivalidade que tinha potencial quando o Bray Wyatt virou o Fiend. Eu tava no aguardo
do Fiend ir atrás do Randy Orton, porque o Randy Orton ele foi o principal rival do Bray. O Bray nunca conseguiu vencer uma rivalidade contra o Orton, então tinha esse peso nas costas de voltar para se vingar. Só que tipo, a rivalidade que era para ser Randy Orton e The Fiend virou Randy Orton e Alexa, né? Porque em 90% dos shows era Alexa e Randy Orton pro mando contra o outro. Um até chegou a enfrentar o outro no combate, porque o Randy Orton tacou fogo no Fiend e queimou ele vivo, então foi algo bem fictício assim. É uma rivalidade que tinha muito potencial, mas ficou muito fantasiosa, sabe? Ficou muito ficção. E eles fazem o Orton vencer o Fiend na WrestleMania num combate sem graça. Então, tipo assim, é uma run do Orton que tem ótimas memórias, mas péssimas decisões de booking, sabe? E eu fico em conflito se eu coloco ele lendário ou midcard, porque às vezes parece que essa run teve mais coisas que prejudicaram do que coisas que foram boas. Eu vou manter no lendário porque eu acho que o que foi bom, que aconteceu, marcou. A penúltima versão dele foi o RK Bro. Tipo assim, vamos lá, o RK Bro, vou colocar ele aqui por enquanto para comentar sobre, né? Quando ele venceu o Fiend no WrestleMania, logo em seguida o Matt Riddle vem e inicia essa rivalidade com o Orton, que terminou em uma dupla. Essa dupla nasceu naturalmente, nem era para ser uma dupla isso aí, e acabou acontecendo. Eles se divertiram, foi uma das melhores duplas da atualidade, tipo em questão de combate, reinado. Mais uma reinvenção do Orton, porque eu acho que se ele não tivesse entrado nessa dupla, ele poderia ficar meio perdido no roster naquela época. Eu acho que naquela época não tinha muita coisa para ele fazer solo, então eu acho que é uma dupla que foi muito boa. Eu vou colocar no main event, porque foi uma dupla divertida, só que eu acho que ela não chega no nível que foi as outras coisas. Tipo, eu não acho que ela merece estar no mesmo nível do Rated RKO, por exemplo, tá ligado? Eu acho que é uma ótima dupla do Orton, mas main event aqui é o máximo que eu vou colocar, certo? E por fim, vamos ao Randy Orton, desde que ele retornou em novembro de 2023, quando ele se lesionou por um tempão, lesionou em maio de 2022, ficou mais de um ano fora, quase aposentou, e teve o retorno ali no Survivor Series War Games de 2023. E vamos lá, né? Hora de polêmica. Vou colocar esse Randy Orton no main event e vou explicar por quê. Eu acho que o Triple H e o booking dele falharam muito o retorno do Randy Orton. Eu acho que, tipo assim, deu saudade dele, ele quase aposentou, ele chegou perto de aposentar, quase que a gente nunca mais ia ver o Orton lutando no ringue. Aí o Randy Orton, ele volta no Survivor Series, no mesmo pay-per-view que o CM Punk volta. Então, tipo, o retorno do Randy Orton, que era tão aguardado, acabou sendo ofuscado totalmente pelo retorno do CM Punk. Não dá muito pra culpar a empresa por causa disso, por quê? Porque o CM Punk, ele assinou com a empresa no dia do Survivor Series, tá ligado? No dia do evento. Então, a empresa não sabia ainda se ele ia voltar. Então, eles decidiram manter o retorno do Orton pro Survivor Series, porque vai que o Punk não volta, né? Pelo menos tem o retorno do Orton. Só que até aí, beleza, tá ligado? Só uma coisa de momento ali e tal. Só que aí, quando chegou a hora de boocar o Randy Orton, boocar a run dele pós-retorno, eu acho que o Triple H, ele falhou. Eu acho que ele falhou. Por quê? Porque quando o Randy Orton se lesionou, o Rated RKO, ele tava rivalizando com a Bloodline, certo? O Riddle já tinha enfrentado o Roman Reigns e faltou o Roman Reigns defender o título contra o Randy Orton. Então, quando o Orton voltou, eu queria que ele já enfrentasse o Roman para acertar as contas do passado. E o Roman, faltou ele defender contra o Orton nesse reinado do Roman, sabe? E aí, quando chegou a hora do Orton ter essa luta, que foi no Royal Rumble, ó, pra você ver, não tem pay-per-view em dezembro, né? Então, do Survivor Series já foi pro Royal Rumble e o Orton já teve a chance dele pelo Mundial. Só que era o quê? Era uma Fatal 4-Way. Era o Roman defendendo contra o Randy Orton, contra o AJ Styles e contra o LA Knight. Primeiro lugar, o LA Knight já tinha perdido a luta dele pelo Mundial, não precisava ter outra title shot, não precisava aparecer na luta só para perder de novo. O AJ Styles, assim como o Randy Orton, é um cara que faltou o Roman defender no 1 contra 1 nesse reinado, e os dois foram prejudicados, foram colocados juntos. E é uma Fatal 4-Way que nem é memorável pra mim, eu não consigo nem lembrar direito o que aconteceu nessa luta, sabe? Eu preferia muito mais o Orton desafiando o Roman Reigns no 1 contra 1, porque era o retorno do Orton, cara, era um momento especial do Orton ali, acabou de voltar, pra que fazer uma Fatal 4-Way, sabe? Estragaram muito. E aí, pra piorar, quando chegou na WrestleMania, o Randy Orton, ele desafiou o Logan Paul pelo título dos Estados Unidos, só que com o Kevin Owens na luta, era uma triple threat. Então, tipo assim, a impressão que dá é que quando o Orton retornou, a empresa não confiou nele. Parece que eles não estavam confiando nele para ter uma luta 1 contra 1 em pay-per-view, sabe? Tinha que sempre ser um cara a mais, ou 2 caras a mais. Beleza, se for pro cara enfrentar o Logan Paul,
põe o Randy Orton contra o Logan Paul, faz um spot histórico do Logan Paul pulando de algum lugar, tomando o RKO do Orton, sabe? E faz o Orton vencer o título de novo, então, igual ele venceu em 2017. Aí fizeram o Logan Paul reter ainda, o Logan Paul defendeu o título. Então, o começo dessa run do Orton de retorno me decepcionou muito, e nem é culpa dele. O booking dele eu achei muito ruim, sabe? Eu achei um booking muito ruim do Randy Orton. Se fosse o Randy Orton de 2011, de 2017, que era um Orton que tava ali estacionado, que tava ali fazendo mais do mesmo, beleza. Mas era um Orton pós-lesão, depois de ficar mais de um ano lesionado, um ano e alguns meses, que quase aposentou e que tinha que ter uma run lendária quando retornasse, e foi colocado para fazer o mais do mesmo. Então, isso me decepcionou muito. E tipo, pra piorar, depois ele ficou o resto do ano fazendo dupla com o Kevin Owens, que não deu em nada, não foram nem campeões de duplas, nada, foi só uma aliança mesmo contra os Rios ali. E outra coisa, muito se esperava que o Randy Orton ia turnar heel no Cody Rhodes, e a gente finalmente ia ter rivalidade dos dois, né? Os dois caras do Legacy ali, o Orton, que é ex-mentor do Cody, contra um Cody atual, que é o campeão, que é o American Nightmare, e acabou não acontecendo, né? Eu fiquei esperando ele desafiar o Cody, não desafiou. Aí ele teve rivalidade contra o Kevin Owens, e aí o Kevin Owens, ele ataca o Randy Orton brutalmente, faz o Orton ficar fora por kayfabe, por lesão. E quando o Orton finalmente retorna para se vingar do Kevin Owens no WrestleMania, o Kevin Owens se lesiona, o que não é culpa de nenhum dos dois, lógico. E aí a luta dele contra o Kevin Owens é cancelada. Então, tipo assim, o Randy Orton nesse retorno, ele teve muito azar, porque era pra ele ter a vingança dele contra o Kevin Owens. Aí beleza, chegou a WrestleMania, ele enfrentou o Joe Hendry. Podem me criticar, mas eu gosto do Joe Hendry, eu sou fã do Joe Hendry. Então eu gostei do combate, foi uma luta ali mais pra homenagear o Orton mesmo, pelas 20 WrestleManias que ele participou. E só agora, depois da WrestleMania, ou seja, depois de mais de um ano que ele retornou, que finalmente tivemos algo decente envolvendo o Randy Orton depois que ele retornou, que é a luta que ele teve contra o John Cena, que ele desafiou o John Cena no Backlash, a última luta dos dois, uma luta que eu achei incrível. É uma pena que demorou mais de um ano para eles fazerem algo decente envolvendo o Orton, algo que coloque o Randy Orton no topo. Ele perdeu o roubado, então ele ainda tá com moral, e eu espero que eles não percam moral agora, porque depois desse Backlash, essa versão do Orton tem tudo para vir aqui, entende? Não sei se vai conseguir chegar aqui hoje em dia, mas pelo menos aqui no lendário chega. Então só agora, depois do WrestleMania, que ele tá sendo bucado de forma decente. Então, infelizmente, essa versão do Orton pra mim, ela tá no main event, que não é uma posição ruim. Esse main event, o próprio nome já diz, tá escrito main event ali, não é um rank ruim, né? Mas é um rank bem abaixo dos outros. Então eu espero muito que a empresa ainda consiga aproveitar bem o Orton, porque é uma lenda, assim como o John Cena, começaram juntos. Podem ver que as únicas coisas que foram ruins mesmo, no modo geral, foram coisas do comecinho da carreira dele. Tipo, bem no começo. No modo geral, é uma carreira lendária, cara. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link na descrição dessa tier list do Randy Orton, para caso algum de vocês queiram fazer. E deixem aí nos comentários se vocês discordam, se vocês concordam, se vocês acham que alguma posição aqui tá um absurdo, ou se vocês acham que tá mais sensato esse ranking. Igual eu falei, o Authority é muito por nostalgia e lado pessoal de fã dele, mas assim, no modo geral tentei ser bem técnico e tentei ser bem rígido assim para fazer um ranking decente, certo? Essa é a minha primeira tier list, igual eu falei. Então se vocês gostam de tier list, vocês podem mandar temas para mim de tier list de WWE para eu trazer no futuro, certo? E galera, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal se gostaram do canal, certinho? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.